Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um controle quase invisível sobre tudo ao seu redor? Elas não gritam, não imploram, apenas se afastam. E de repente, algo muda. O ambiente se transforma, a energia muda de direção. As pessoas começam a sentir, a reagir, a procurar. Agora imagine se você fizesse o mesmo. Se ao invés de responder no impulso, você escolhesse o silêncio. Se ao invés de explodir, você simplesmente se retirasse. O que será que aconteceria? É aí que está o ponto. Quando você deixa de estar sempre disponível, emocional, física ou psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em colapso. As pessoas se acostumaram a te controlar através das suas reações, da sua previsibilidade, do seu sim automático. Mas no dia em que você se retira, o jogo muda. Quem achava que te conhecia, percebe que não sabia nada sobre você. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender melhor a nós mesmos. Então pare e pense. Quando você se torna inacessível, quem realmente se desespera? Quem tenta te provocar só para arrancar uma emoção sua? Isso diz muito mais sobre o outro e sobre o quanto você ainda está sendo manipulado sem nem perceber. Você continua se doando para manter a paz, para agradar, para não perder quem, no fundo, nunca esteve realmente com você. E a cada sim forçado, a cada resposta imediata, a cada reação emocional, você entrega um pedaço da sua energia. E no fim do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que você não consegue explicar. Mas eu explico. Você está disponível demais para quem não merece nenhum minuto do seu silêncio. Este não é um chamado para abandonar o mundo, mas para finalmente escolher a si mesmo. Para iniciar o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar inteiro, autêntico, completo. E tudo isso começa quando você entende que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 argumentos, e que se retirar, quando feito com consciência, é um ato de força, não de fuga. Por quanto tempo mais você vai ser controlado pelas emoções dos outros? Vai reagir como um fantoche toda vez que alguém toca nas suas feridas? Talvez esteja na hora de cortar os fios, de se tornar um mistério. Porque quando você para de estar sempre acessível, tudo ao seu redor começa a se transformar. Desde pequeno você foi ensinado a estar sempre presente, a responder rápido, a agradar, a dizer sim, mesmo quando queria gritar não. Te fizeram acreditar que o seu valor está enquanto você se doa. Mas aqui está uma verdade que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer. Essa disponibilidade exagerada não é uma virtude, é uma prisão. Enquanto você continuar achando que precisa estar emocionalmente disponível o tempo todo, será usado, drenado e esquecido assim que não for mais útil. Porque aquilo que é previsível vira ferramenta. E o que é abundante demais perde o valor. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional. Te acionam quando querem validação, conforto, distração, e depois te guardam de novo. E você nem percebe, porque está preso à ilusão de que estar sempre presente fará com que alguém, um dia, esteja presente por você. Mas não funciona assim. Jung falou sobre a persona, essa máscara que usamos para sermos amados, aceitos, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que te mantém disponível demais. Você diz que está tudo bem quando está sufocando. Responde a mensagens mesmo quando está exausto. Se justifica, se explica, se defende como se devesse algo ao mundo. Mas quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de abandono de si. É uma busca disfarçada por aprovação, por evitar rejeição, por controlar como os outros te veem. Mas esse controle custa caro, custa sua paz, sua energia, sua essência. E gente que quer você sempre acessível, não quer você. Quer o que você oferece. E quando você muda, quando começa a dizer não, quando se recusa a reagir, essas pessoas se irritam. Dizem que você está diferente. Não é porque você mudou, é porque você parou de ser útil. E a verdade mais dura é essa. Quanto mais disponível você é, menos valor os outros te dão. Porque o que está sempre à disposição
vira pano de chão emocional. Ninguém valoriza aquilo que não precisa conquistar. Então pense, quem realmente merece o seu tempo? Sua presença? Seu silêncio? Mas antes de responder isso, é preciso ir mais fundo. Por que você reage tanto? Por que sente essa urgência em agradar, justificar, responder? A resposta está no que Jung chamava de energia psíquica, seu bem mais precioso. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha consome essa energia. E se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Toda vez que você responde por impulso, tenta provar algo, entra em discussões vazias ou agrada quem não te valoriza, você está desperdiçando força vital. E como Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. As pessoas exaustas não são fracas, são mal direcionadas. E a exaustão emocional te deixa vulnerável. E vulnerável, você vira presa fácil para quem manipula sem levantar a voz, apenas apertando os botões que você deixou expostos. Uma psique saudável, segundo Jung, é aquela que aprende a guardar energia dentro de si, dizer não sem culpa, ficar em silêncio sem se sentir covarde, observar antes de agir, porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher como e quando agir. E isso só é possível quando você conhece seus impulsos. Você já perdeu noites de sono pensando no que deveria ter dito? Já gastou horas tentando entender por que alguém te tratou mal? Isso é energia que está sendo drenada. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam estar mortos há muito tempo. Está alimentando ciclos que só existem porque você insiste em responder. Sua energia, quando bem guardada, cria presença. Você entra num ambiente e é notado sem precisar dizer nada. Mas quando mal gerida, você se torna invisível, reativo, frágil. E o mundo não perdoa quem se entrega fácil demais. Observe o que te faz perder o centro. Esses são os pontos por onde sua energia escapa. E é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para se tornar soberano de si mesmo. E aqui vem uma das maiores revelações de Jung. Quando você conserva sua energia, quebra as projeções que os outros colocaram sobre você. E isso incomoda, porque agora estamos entrando em um território sombrio, o da manipulação silenciosa. Pessoas oportunistas não gritam. Elas apenas acionam seus gatilhos. Elas não se relacionam com você, mas com a imagem que projetaram sobre você. Elas querem o papel que você concordou em desempenhar. E por que você aceita? Porque tem medo de decepcionar, de ser rejeitado, de ser deixado de lado. A manipulação mais eficaz não acontece no grito. Ela se esconde no silêncio da culpa. Quando você acredita que deve estar ali, ajudando, ouvindo, entendendo, mesmo que isso te destrua por dentro. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você diz não, responde com silêncio, se retira ao invés de se explicar. A máscara que colocaram em você começa a cair. E isso deixa as pessoas desnorteadas, porque agora elas têm que olhar para si. E nem todo mundo está preparado para isso. Sua ausência emocional obriga o outro a encarar seu próprio vazio. E é aí que vem o ataque. A crítica, o drama emocional. Não porque você errou, mas porque você parou de servir como espelho conveniente. Jung dizia, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se retira, a sombra do outro aparece. E isso é insuportável para quem sempre usou você como fuga. Mas, e você? Está pronto para ser incompreendido? Rejeitado? Atacado? Por se proteger? Porque é nesse silêncio, no vazio depois da ruptura, que nasce um novo tipo de poder. O mundo moderno é barulhento. Todo mundo quer falar, responder, provar seu ponto. Mesmo que isso custe a própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem, o do silêncio consciente. Não o silêncio da omissão, mas o da lucidez, o da presença ampliada. Silêncio não é ausência, é domínio da própria energia. É recusar-se a ser arrastado pelo caos alheio,
É escolher não entrar em batalhas que não valem o desgaste. E prepare-se. O silêncio vai afastar quem só valorizava você pelo papel que você desempenhava. Vai incomodar quem só enxergava você como um reflexo de si mesmo. Vai fazer você parecer distante, frio, arrogante. Mas isso não é sobre você. É sobre eles. A maturidade traz seletividade. Você para de gastar palavras à toa. Percebe que nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Às vezes o silêncio não é fuga. É soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa justificar sua ausência. Ela se justifica sozinha. E os que se incomodam com isso revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter o controle. Mas o silêncio mais poderoso não é o que desconcerta o outro, é o que te reconstrói por dentro, que te reconecta com a sua essência. E é exatamente isso que você vai aprender a cultivar daqui para frente. O uso consciente da sua energia. Chegou a hora de aprender a ser seletivo com a sua própria alma, porque só assim você vai parar de viver no piloto automático da reação. Só assim você começa a se tornar inteiro. E se você chegou até aqui, é porque já tem dentro de si o chamado para essa transformação. Agora me diga, você está pronto para ser mal compreendido, em nome da sua liberdade interior? Se estiver, escreva nos comentários. Eu escolho minha paz. Vamos ver quantos aqui estão prontos para esse novo caminho.